Bom, eu vou aqui trazer, né, uma pesquisa que a gente fez e olhando, né, com o objetivo de olhar como foram feitas as decisões de incorporação, mas de uma forma comparada, né, entre a Conitec e com outras agências reguladoras também, para entender como a voz do paciente, como os estudos de vida real, como essas questões vêm sendo discutidas e decididas dentro do âmbito dessas instituições, né? E para começar, vou falar rapidamente, né, como o sistema de saúde ele está organizado. Todo mundo sabe que a gente está dentro de um sistema tripartite, onde existe, né, a divisão de responsabilidade entre o governo federal, os estados e os municípios, mas também é muito importante, isso corrobora muito com o que a Priscila trouxe nas suas últimas falas, que a participação da comunidade ela deve perpassar por todas essas instâncias, né, e o quão importante isso dessa participação e da voz do paciente. Em relação à parte do fornecimento, do acesso dos medicamentos, a gente teve ali grandes avanços já, né? E eu acho que um dos grandes avanços justamente culmina em 2011 com a implementação da Conitec, que hoje é a comissão responsável por fazer a análise de todos os processos de inclusão, exclusão e das diretrizes terapêuticas, representada aqui pela Andréia, né? E a gente sabe que, além dos medicamentos básicos, estratégicos e especializados, onde geralmente estão os medicamentos para as doenças de alto custo, a gente também tem outras esferas e políticas, como é a questão dos medicamentos oncológicos. E, junto com a Conitec, surge a ATS no Brasil, né? E a ATS ela tem como grande objetivo de ser uma ferramenta de decisão para a incorporação ou não incorporação de medicamentos dentro do Sistema Único de Saúde. E o que é a ATS? Né? Ele é um processo contínuo, então ele não é só para a incorporação, mas também para o monitoramento e para a exclusão, usando de síntese de benefícios, né, além das consequências econômicas e sociais do emprego das tecnologias em saúde. E hoje ela não é só usada apenas no sistema público, mas também é uma forte ferramenta usada também pelo sistema de saúde suplementar, né, através do rol da ANS. Então, a ATS vem sendo incorporada e cada vez mais usada, e isso é muito bom nas diversas instâncias nacionais. E temos a participação dos pacientes, né? Então, cada vez mais os pacientes e a sociedade civil, ela vem sendo encorajada, inclusive pelos decisores de saúde, a participar dos processos de ATS. E por que isso vem sendo solicitado? Porque mesmo com as evidências de síntese de evidências, de custo-efetividade, de impacto orçamentário, é muito importante ouvir os inputs que os pacientes trazem em relação à experiência do uso ou não uso de uma tecnologia em saúde, das suas necessidades não atendidas e do impacto social que uma incorporação ou não incorporação pode trazer para o sistema de saúde. E daí isso fez a gente, né, levantou alguns questionamentos, algumas perguntas. Então, quais são os principais fatores de decisão que levam a uma decisão, a uma recomendação favorável das agências de ATS, né? E quais são os principais fatores que levam a uma decisão desfavorável? E o paciente, ele está de fato sendo ouvido, né? Como esses dados de vida real, eles estão sendo considerados pelas agências? A gente usou uma metodologia, a Equive é uma empresa de dados, né? Então, a gente tem uma ferramenta chamada HE Accelerator, que ela faz justamente essa análise comparativa de diversas agências de saúde, diversas instituições de saúde, e ela traz um olhar aí, resumido de quais são os principais fatores de decisão de incorporação. Então, para essa apresentação, a gente selecionou 3 agências, né? A gente selecionou, então, a Conitec, a agência UNICE, né, do Reino Unido, e também o CATE do Canadá, justamente porque são agências muito olhadas dentro do sistema de saúde, inclusive pela Conitec, né? E a gente viu que a maioria das decisões, elas são guiadas pela falta de relação custo-efetividade. E a gente vê que é muito parecido os resultados dos 3 países, né? Em torno de 30% a 40% das decisões, elas são guiadas pelas questões de custo-efetividade. E as 60%, 70% são guiadas por que motivos, né? Então, a gente foi um pouquinho atrás para entender como é que estão sendo decididas, e a gente fez uma análise por país. Então, aqui no Canadá, gente, eu não enxergo, né? Imagina, né? Eu sou uma pessoa que não veio de óculos, né? Mas aqui no Canadá a gente separou, né, em decisões positivas e decisões negativas, e separou entre decisões clínicas e econômicas.
E a gente vê que a maioria das decisões negativas é por falta de uma comparação adequada entre a intervenção e o comparador, e também, nos aspectos econômicos, é pela falta dessa relação custo-efetivo, né? Em contrapartida, a maior parte das decisões positivas são tomadas justamente por uma boa relação de custo-efetividade, e as relações clínicas pelas questões de impacto, de eficácia, né? Um impacto positivo na eficácia da tecnologia em relação ao comparador. No Reino Unido, os estudos são muito similares, né? As decisões são muito similares. Então, em relação às decisões de recomendação negativa da parte clínica, estão muito vinculadas à imaturidade dos dados e ao risco de viés, e na parte negativa, assumptions dentro dos modelos econômicos que não são adequadas, né? Em relação às decisões positivas, em relação aos aspectos econômicos, a questão de um modelo apropriado, né, numa modelagem econômica apropriada, e em relação a aspectos clínicos, também a relação dentro dos desfechos, uma superioridade em relação aos desfechos. E no Brasil, né, o Brasil ele ainda é fortemente guiado pela questão de custo de tratamento e impacto orçamentário. Isso começa a trazer até uma certa angústia, né, quando a gente fala de doenças raras, porque a gente sabe que os dados de doenças raras eles são diferentes, e provavelmente eles não terão uma boa relação de custo-efetividade, eles terão um impacto orçamentário extremamente alto para o sistema, e aí, como é que vai ser incorporado esses medicamentos, né? Então, aqui no Brasil, a gente vê que a maioria das recomendações positivas estão guiadas pela questão de segurança, né, de segurança da tecnologia, e em relação aos pontos econômicos, a questão de custo-efetividade vem em primeiro lugar, e em segundo lugar o cost saving, que é gerar economia para o sistema, né? E em relação aos aspectos clínicos negativos, o risco de viés dos dados, né? E da parte econômica são os custos de tratamento. E daí, então, novamente, fica assim, aquela insegurança, aquelas questões que vêm sendo faladas, e são faladas em todas as reuniões da Conitec, mas também tem a contrapartida de que os dados das doenças raras, eles são diferentes, e provavelmente não vão atender, então, essas principais recomendações, os critérios de recomendação positiva das agências de incorporação de tecnologias. Mas também existem coisas boas acontecendo, né? E eu acho que uma das principais coisas boas que vem acontecendo é justamente esse quadradinho amarelinho, né? Que são as recomendações positivas com restrição. O que isso quer dizer? Que existe uma incerteza em relação à tecnologia, geralmente vinculada às questões de custo-efetividade, de impacto orçamentário, mas essa incerteza ela é olhada de uma outra forma, e que existe talvez um benefício clínico justamente olhando a voz do paciente. Então, essa linha de recomendação agora com restrição, ele vem, então, trazendo uma esperança, né? Mas também um monitoramento da tecnologia dentro de dados de vida real. E o quanto isso é importante para promover acesso a tecnologias inovadoras. E daí a gente foi olhar, então, porque a gente sabe que a Conitec, como muitos órgãos, são demandados, né? E para ter estudos de vida real, eles têm que vir na forma do dossiê, eles têm que vir dentro de uma submissão. E a gente foi olhar, então, se essas submissões que estão ocorrendo dentro das agências, elas estão trazendo os dados de vida real. E a gente pegou aqui 4 países para fazer essa análise: Austrália, Brasil, Canadá e Reino Unido. E o que a gente viu? A gente viu que sim, né? No Brasil, talvez ainda nem tanto, mas no Canadá e no Reino Unido, os dossiês, eles já estão vindo com dados de vida real, e isso permite os decisores, os analistas, os metodologistas, olhar para dados que não sejam só de ensaios clínicos randomizados, mas também de estudos observacionais ou outros tipos de estudo que trazem questões como, por exemplo, vinculada à qualidade de vida do paciente, ou como a tecnologia se comporta em outras condições que não são condições dentro de um ensaio clínico, por exemplo. E essas decisões e essas submissões estão tendo decisões positivas, né? E daí a gente viu que sim. E a gente foi procurar, então, né, se esses estudos estão sendo considerados e está tendo decisões positivas olhando os dados de mundo real, e a gente viu que sim, né? Também, novamente, principalmente no Canadá e no Reino Unido, os estudos de vida real eles estão trazendo essa mudança de perspectiva, e estamos tendo recomendações positivas baseadas também desses dados. A gente sabe que a gente ainda está aquém, mas ainda a gente tem que fazer a nossa meia-culpa, né? Quando a gente constrói um dossiê, a gente considera esses dados, a gente coloca esses dados, né?
talvez nem tanto quanto a gente deveria, mas a gente já vê que existe um caminho para isso. E, finalmente, o quanto isso é importante, particularmente para as doenças raras, né? Então, as doenças raras, elas têm tecnologias de custo elevado, né? Ela tem um impacto orçamentário alto, isso é a nossa realidade. A maioria das evidências, elas de fato têm um risco de viés, né? Elas não têm evidências fortes, ela não apresenta uma relação de custo-efetividade adequada na perspectiva do pagador, e a maioria das doenças raras, elas são graves e tem ameaça à vida, né? E cada vez mais tem mais pacientes, porque ainda bem que estamos melhorando as questões do diagnóstico, que é muito importante também. Então, cada vez mais o impacto orçamentário vai ser maior, né? E a gente vem caminhando para os próximos passos. Aqui eu acho que doenças raras é uma linda história da luta dos pacientes, né? A gente vê que desde a triagem neonatal até a política nacional para as doenças raras e a priorização dos PCDTs, tudo surgiu com uma grande movimentação dos pacientes. A gente teve a diretoria a resolução da Anvisa, agora com o Fast Track. A gente vem vendo, ainda engatinhando, os acordos inovadores para monitoramento dessas tecnologias, para reduzir incertezas, já que a gente sabe que os dados são mais difíceis, e agora a perspectiva do paciente sendo ouvido cada vez mais e, né, de uma forma cada vez mais estruturada também. E eu acho que aqui, e aqui fica a questão da reflexão, o quanto isso é importante, mas o quanto ainda nós temos que caminhar para conseguir realmente acesso a essas tecnologias. Muito obrigada.